Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Renovação Carismática Católica do estado do Mato Grosso do Sul. Que alegria poder estar aqui junto com vocês neste final de semana de Pentecostes para celebrarmos juntos essa graça, essa bênção de Deus para nós nesse tempo. Meus queridos, eu me chamo Valdecir, eu sou casado, eu sou pai de 2 filhos, graças a Deus, não é? Participo do grupo de oração Fogo do Céu aqui na Diocese de Campo Grande e por graça de Deus, nesse tempo Deus também quis contar comigo na coordenação da renovação carismática aqui da nossa arquidiocese. E é uma alegria, volto a dizer, estar juntos com vocês como Estado, como Renovação Carismática Católica, neste tempo, nesse final de semana de Pentecostes, para partilhar a palavra de Deus. Que maravilha, que bênção. E eu já quero nesse momento convidar você a pegar a santa e poderosa palavra de Deus junto comigo, para que nós possamos juntos, não é, pela força do Espírito, descobrir qual é a vontade de Deus para nós nesta pregação. Pegue comigo lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. E eu quero já começar perguntando para você, você conhece a verdade? Sim ou não? Não é? E que então, nesse momento, nós possamos mergulhar na dimensão do mistério da verdade, que inclusive é o título, é o tema dessa pregação. Nós vamos falar sobre o Espírito da Verdade. Tema, Espírito da Verdade. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Diga assim, glória a Deus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi e anunciar-vos-á as coisas que virão. Meus irmãos, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer conhecer a verdade? E é isso que São João quer revelar ao nosso coração. Amém, meus queridos? Meus queridos, e olha, o Evangelho de São João é uma bênção, é uma riqueza magnífica, uma teologia única. O Evangelho de São João é uma riqueza incomensurável. E dentro dessa riqueza, nós nos deparamos com 2 pilares, e é sobre esses 2 pilares que eu quero ponderar com vocês nesta pregação. Veja, sobre a verdade e sobre a mentira. Sobre essas 2 dimensões, nós vamos ver exatamente contidas dentro do Evangelho de São João. Mas o que é a verdade? Verdade vem do grego, que é aletheia, que quer dizer aquilo que não passa, aquilo que é verdadeiro. Isso é a verdade, aquilo que não passa, aquilo que é verdadeiro. E a mentira, que vem do latim, né, mentire, que significa a construção de uma realidade falsa. Isso é mentira. Se nós estamos na mentira, nós estamos dentro de uma construção de uma realidade falsa, que tem uma cabeça. Quem é a cabeça da mentira? Nós vamos ver também nesta pregação. E quem é a cabeça da verdade? Veremos também nessa pregação. Por isso eu gostaria de caminhar com vocês na riqueza incomensurável que é o Evangelho de São João. Já gostaria que vocês voltassem comigo. Eu vou pegar aqui algumas citações, alguns versículos deste Evangelho, para que nós possamos compreender, não é, sobre o Espírito da verdade, o que é a verdade, o que é a mentira e como nós devemos então caminhar dentro desta dimensão. Amém? Acompanhe comigo então. Evangelho de São João no versículo 14, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus já diz assim para nós. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Diga assim, glória a Deus. E vimos a sua glória, não é? A glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 17, o próprio João diz: pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
São João continua insistindo nessa dimensão riquíssima com relação à verdade. E vai dizer no versículo 3 do capítulo 3 desse diálogo magnífico de Jesus com Nicodemos. Jesus dizendo para Nicodemos assim, olha, Jesus respondeu, versículo 3, em verdade te digo. E ele completa, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Olha o versículo 5, Jesus novamente afirmando, em verdade te digo, Nicodemos. Versículo 11, Jesus, ainda nessa continuação do diálogo com Nicodemos, Jesus afirmando, em verdade te digo. Veja que São João quer revelar ao nosso coração, nesta dimensão, algo magnífico. E é nessa expectativa que nós estamos mergulhando no evangelho deste grande apóstolo, São João. João também narra o diálogo de Jesus com a samaritana. E aqui nós podemos ver exatamente também contida esta dimensão da verdade. João, versículo 23 do capítulo 4, ele diz assim, mas vem a hora, Jesus, no seu diálogo com a samaritana, João transcreve, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar ao Pai em espírito e verdade, nos diz São João. E esses são os adoradores que o Pai deseja. E no versículo 24 ele continua, Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Versículo 24. Meus queridos, São João está falando de uma dimensão profunda, que nós precisamos dar nesse momento atenção, e é com relação, nesse momento, à verdade. E São João continua insistindo conosco. Se nós pegarmos também o capítulo 5, versículo 19, Jesus vai dizer assim, Jesus tomou a palavra e disse, em verdade vos digo. Só no Evangelho de São João, esta citação, esta afirmação, em verdade, aparece 25 vezes. O que São João está querendo mostrar para nós com essa dimensão, com relação à verdade? Quem é a verdade? Ele está querendo mostrar exatamente isso para nós. E eu quero já insistir também como ele. Quem é a verdade, meus queridos? Quem é a verdade? E aí ele continua dizendo, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí, versículo 25. Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí. E aí continua transcrevendo São João. Meus queridos, São João, no Evangelho de João, está contido muitas dimensões desta afirmação. Quem é a verdade? Porém, também no meio, João capítulo 8, versículo 44. O próprio São João vai falar também de uma outra dimensão, que é verdadeira, que é da dimensão da mentira. Se ele está insistindo com relação à dimensão da verdade, ele também insiste com relação à dimensão da mentira. Pegue comigo, capítulo 8, versículo 44, do Evangelho de São João. Ele diz assim, vós tendes como pai o demônio. Veja que profundo isso que ele traz para nós. E quereis fazer os desejos de vosso pai. João está falando aqui de uma paternidade, ou seja, de uma cabeça que guia outros membros, não é? E essa paternidade é do demônio. E que todo aquele que segue, ele conclui exatamente nesse versículo, aquele que segue os princípios, aquele que segue as verdades deste pai de uma mentira, porque a mentira ela tem suas facetas e tantas maneiras de se falar uma mentira acaba muitas vezes convencendo-nos de que aquilo de fato é uma verdade, mas não é isso. Por isso São João insiste aqui e ele continua dizendo no versículo 44, ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Aqui está uma verdade.
Aqui está uma verdade para nós. Ele era homicida desde o princípio, um princípio de fé e verdade. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. E aí São João conclui o versículo 44 dizendo: quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio. Veja, meus queridos, que magnífico isso. Profundo esta revelação para nós. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, meus queridos, aqui São João já faz uma revelação profunda e magnífica para nós. Quem é a verdade? É Cristo. São João revela ao nosso coração, através dos seus escritos, que a verdade é Cristo. E todos aqueles que seguem a verdade são filhos da verdade. Porém, São João também, aqui no versículo 44 do capítulo 8, fala que existe um pai também da mentira. E quem é o pai da mentira? O demônio, Satanás, Lúcifer. E todos aqueles que seguem a mentira são os seus discípulos e filhos. Por isso, nesse momento, nós precisamos compreender com a profundidade que este evangelho nos diz toda esta dimensão. E eu quero insistir com você agora, não mais na dimensão da mentira, mas na dimensão da verdade, perguntando novamente quem é a verdade. O próprio São João traz as respostas para nós. Se nós pegarmos no capítulo 17, versículo 17, São João fala da primeira dimensão da verdade. Quem é a verdade? Versículo 17 do capítulo 17. Ele diz assim: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus, a palavra de Cristo é a verdade. A palavra de Deus, e nós vimos no versículo 1 que a palavra de Deus se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. A verdade habita entre nós, habitou entre nós. Jesus Cristo habitou entre nós. Portanto, a palavra é a verdade. Diga assim: glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. A palavra é a verdade. E a segunda dimensão, que é, na verdade, uma continuação, São João diz no capítulo 14, versículo 6, exatamente isso. Jesus então respondeu: eu sou, primeiro, o caminho. Diga glória a Deus. Jesus é o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, nos ensina a palavra. Segunda dimensão, Jesus é a verdade. A verdade é Jesus. A verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo. É isso que João está nos ensinando. Primeiro, a palavra. A verdade é a palavra. Segundo, a verdade é o Cristo, palavra encarnada. A verdade é Jesus, meus irmãos. A verdade é Jesus. Da mesma maneira que a mentira é o mal, a mentira é Satanás, a verdade é Jesus. A verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E São João continua insistindo conosco que esta verdade é a única que pode nos libertar. Por isso ele fala no seu evangelho, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, conhecereis o Cristo, conhecereis a verdade, e o Cristo, que é a verdade, vos libertará. Quer ser liberto por essa verdade nesse momento? Sim ou não? Conhece a verdade. Mas como que eu posso fazer, Valdeci, para conhecer essa verdade? Como é que eu faço para adentrar? E por isso que nós pegamos então o versículo 13, que inclusive é o tema desta pregação. Só o Espírito Santo, meus queridos, da verdade, o Espírito Santo pode nos convencer da verdade e nos convencer da mentira. Existe a verdade, existe a mentira, e quem nos convence destas duas dimensões, quem nos dá, de fato, a convicção de qual lado nós devemos, para qual direção nós devemos trilhar e caminhar, é o Espírito Santo da verdade. É o Espírito Santo da verdade que é o tema da nossa pregação, cito mais uma vez. Quer conhecer a verdade, então?
Sem o Espírito Santo nós não conheceremos nunca esta verdade. E não é uma verdade, portanto, a verdade não é algo intelectual. A verdade não é algo que vem pelos conhecimentos humanos, não. A verdade vem pelo contato, pela experiência com esta verdade, que é uma pessoa, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Espírito Santo, que é da verdade e é a verdade, quer me e te convencer a respeito da verdade. Por isso, então, dessa pregação magnífica nesse final de semana para nós, no final de semana de Pentecostes, no final de semana em que nós celebramos o envio do Espírito Santo sobre nós e sobre a face da terra, nós queremos então conhecer também esse Espírito da verdade, que é a verdade. Esse Espírito que nos convence a respeito do pecado, que nos convence a respeito da verdade, e por isso São João nos fala no versículo 13 do capítulo 16 que nós lemos no início desta pregação. São João nos diz: quando vier o Paráclito, quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, aquele prometido pelo próprio Jesus nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ele mesmo comendo com os seus apóstolos disse: permaneçam em Jerusalém, permaneçam aqui, porque eu vou voltar ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E nós, graças a Deus, da Renovação Carismática, sabemos fizemos e fazemos essa experiência do envio, do batismo no Espírito Santo nos nossos grupos de oração. Essa é a nossa identidade, graças a Deus. Diga graças a Deus, você que é carismático, diga glória a Deus, porque nos nossos grupos de orações nós vivemos a experiência do batismo no Espírito Santo. Mas São João aqui no versículo 16, no versículo 13 do capítulo 16, continua dizendo: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade. Não é um espírito de confusão, não, meu irmão, não é um espírito de mentira, não é um espírito que põe contenda, não, é o Espírito da verdade. Quando ele vier, ele que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, ele que é o prometido do Pai para nós, vai nos ensinar toda a verdade. Diga-se glória a Deus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, meus queridos. E é essa graça que o Espírito Santo quer realizar em nós. Continua dizendo São João: porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Essa palavra que é de salvação para nós, que é de transformação, que é de libertação para nós nesta manhã, neste dia, é do Espírito Santo ao nosso coração, é direto do Espírito Santo ao nosso coração. Portanto, meus queridos, é essa força que vem do céu, esse poder que vem do alto, essa pessoa que vem até o nosso encontro, que é da verdade, e essa pessoa que é o Espírito Santo, quer nos convencer da verdade que é Cristo, quer nos convencer da mentira que é Satanás. E por isso nós precisamos, neste final de semana, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa alma, desejar do fundo dos nossos corações este Espírito Santo, essa força que vem do céu, esse poder que vem do alto, nesta expectativa que neste final de semana nós vivemos, como toda a Igreja Católica, de que esse Espírito Santo pode nos convencer a respeito da verdade, pode de fato nos libertar a partir do conhecimento da verdade, pode nos convencer a respeito do pecado a partir do envio desta graça sobre os nossos corações. Meus queridos, eu quero convidar você, a partir da força dessa palavra, a partir da força deste momento que nós estamos vivendo, a pedir sobre nós a força que vem do céu, que é o Espírito Santo da verdade. Pedir essa graça profunda dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas, dentro dos nossos grupos de oração, dentro das nossas famílias, que Ele possa nos convencer neste final de semana a respeito de tudo aquilo que não é da verdade, a respeito de tudo aquilo que não é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esta é a promessa para nós. Esta é a promessa para todos aqueles que escutarem de longe os apelos do Senhor, conforme prometeu o profeta Joel, conforme prometeu o profeta Ezequiel, conforme prometeu o próprio Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo da verdade quer dar a continuidade dessa verdade dentro dos nossos corações. Só o Espírito Santo pode continuar em nós essa missão da verdade de Cristo em nós. O Espírito Santo é aquele que nos convence. O Espírito Santo é aquele que nos mostra, que nos revela. O Espírito Santo, e Ele quer vir sobre o meu e o teu coração. E Ele quer se derramar sobre nós
Não que nós já não o tenhamos, porque nós já o recebemos no dia do nosso batismo. Nós já o recebemos no dia do nosso batismo e, infelizmente, nós não o deixamos agir em nós. E esse Espírito da verdade quer vir para fora. Esse Espírito da verdade quer nos convencer a respeito daquilo que não vem de Deus. Esse Espírito da verdade quer nos convencer a respeito daquilo que o Senhor tem para mim e para você, tem para os nossos grupos de oração, tem para o nosso movimento, tem para a nossa igreja, para o nosso ministério. Esse Espírito da verdade quer nos convencer a respeito daquilo que é a tua vontade neste final de semana. Por isso, neste momento, meus irmãos, por isso, nesta hora, meus queridos, nós precisamos em uma só voz pedir: vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos convence a respeito da verdade, porque tu és a verdade. Vem, Espírito Santo de Deus, como viestes no dia de Pentecostes, e cumpre a tua missão. Vai dizer os Atos dos Apóstolos no capítulo 2, que ficaram todos cheios do Espírito Santo, e eu também quero ficar cheio da tua presença, porque tu és a verdade, porque tu és aquilo que nós necessitamos e pedimos e precisamos. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, porque nós necessitamos, porque nós desejamos e porque nós precisamos neste final de semana. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito da verdade. Aleluia. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.